Pessoal, a grama é verde. Para que serve um Estado, um governo, seja municipal, estadual, federal? Para promover o suprimento das necessidades básicas, né, da sua população, seja municipal, estadual ou federal. Então, o governo serve para quê? Para gerar as condições ali de trabalho, de emprego para as pessoas, estrada para as pessoas andar, escoar suas produções, as mercadorias, né, para servir de transporte, e o Estado, para o governo, para o país fluir bem. O que mais? Educação básica, segurança, para tudo isso. Mas existem coisas que está dentro da lei, legalizado, e que as pessoas utilizam, mas só que beneficia apenas quem está eleito lá. Não era para existir uma lei que beneficia apenas quem está eleito lá, gastando dinheiro que poderia ser usado para toda a população, como, por exemplo, o fundão eleitoral. É algo que não deveria existir. E tem partidos, tem também políticos, tem parlamentares que querem, se não acabar, mas pelo menos reduzir essa quantia do dinheiro público que é utilizado nas campanhas políticas, que é usado durante as eleições, né? Antes das eleições ali para divulgar as campanhas políticas dos partidos e seus respectivos candidatos. Então, o fundão eleitoral, no ano de 2022, tinha pessoas aí que promoveram, que buscaram um aumento e conseguiram elevar o aumento aí para 5 bilhões, né, do dinheiro público. Então, antes ele era menos e foi elevado a isso. Tinha pessoas que não queriam que chegasse a esse valor e votaram contra. Tem parlamentares, deputados que votaram contra. Por quê? Porque para você mostrar ali o seu trabalho, mostrar a sua proposta, o que você vai fazer no seu município, no estado, no país, se eleito, você precisa apenas de uma oportunidade ali num meio de comunicação. E atualmente a gente tem os meios de comunicação aí que são gratuitos, que são baratos, que as pessoas podem mostrar. Se o candidato tiver um projeto bom, ele vai ter a oportunidade de mostrar, as pessoas vão analisar aquele projeto e decidir se vota ou não naquela proposta, naquele candidato. Então não precisa essas fortunas aí, porque muito desses dinheiros são utilizados para fim de compra de voto, para coisas ilícitas dentro da política. E a maioria desse dinheiro, ela é desigual, né? Ela vai para os partidos maiores, então uma boa quantia, uma fatia desse dinheiro vai para as mãos dos grandes partidos. Então, isso gera uma tendência ali daquele partido se manter sempre forte ali no poder e os outros pequenos não têm oportunidade, porque não tem a mesma quantia em dinheiro para ser utilizado. Se esse dinheiro viesse de doações, e aí eu dizia doações de todas as pessoas, físicas, jurídicas também, para um caixa só, deveria ser assim. O dinheiro era arrecadado e mandava para um caixa só, teria ali uma administração, era transparente, as pessoas sabiam quanto tinha arrecadado para aquela campanha política, tinha um dado tempo ali antes das eleições, era arrecadado aquelas doações. As pessoas doavam não para um partido, para um candidato, para outro, mas doavam para um fundo só. Assim como é o fundão eleitoral, ele está junto no fundo só que ele vem do governo, ele vem da arrecadação dos impostos, vem a gente, é a população quem paga o fundão eleitoral. Já esse fundão eleitoral de doações, as pessoas iriam fazer doações, né, cada um, os partidos, e aí iria aquele montante, iria ser dividido de igual forma para todos os partidos, mesmo que estabelecesse um limite de partidos que iria receber esse dinheiro para gastar nas campanhas. Eu acho que daria mais certo, porque não iria ter como uma empresa patrocinar um determinado partido ou um candidato, né, por exemplo, porque isso seria ilegal. Por quê? Porque o dinheiro destinado daquela empresa foi para o mesmo fundo em que outra pessoa que apoia outro partido também enviou dinheiro. Então, outra pessoa física já mandou dinheiro também para o mesmo fundo. Então, não tinha como você direcionar um dinheiro diretamente para aquele partido, né, para praticar ali, por exemplo, uma corrupção, no sentido de você apoia aquele candidato, aquele partido, e depois ele te apoia ali se ele for eleito.
Então não existia um meio para ocorrer isso. Então seria interessante nesse sentido, e o governo deixaria de enviar esses recursos, já seria mais dinheiro ali nas mãos do governo para ser utilizado na saúde, na educação, em outras necessidades da população. Outra coisa que não deveria existir no país é o que a gente chama de orçamento secreto, que é a emenda parlamentar. Aqueles candidatos ali que recebem a emenda parlamentar do executivo, do governo federal, muitas vezes a liberação daqueles recursos para usar no seu município, através da distribuição entre os prefeitos, nas suas respectivas cidades, esse dinheiro ali, que é secreto, que a gente não sabe a quantia nem que foi utilizado, porque não é tão transparente, não é declarado para toda a população, ele pode ocorrer ali, pode existir uma troca entre os partidos que estão, as pessoas que estão eleitos lá, e a gente não fica sabendo. Então isso dá margem para, dá condições para que ocorra também a corrupção no governo. Então a emenda parlamentar não era para existir, porque de que adianta que esse cara recebe uma quantia ali de dinheiro para gastar no seu município? Será que ele vai gastar todo aquele dinheiro? E será que se vai gastar todo vai ser naquelas obras, naqueles projetos que a população mais necessita? Será que é prioridade? Será que a população aprova que aquele dinheiro seja gasto naquele projeto? Será que não vai ter acordos lá também? Então, é algo que quem deveria gastar esse dinheiro seria, sim, as mesmas pessoas, mas de uma forma mais em forma de projetos declarado ali, em forma de para todos os estados, todos os deputados, tudo. Essa emenda deveria ser liberada para todas as pessoas utilizar em benefício em todo o país, e não escolher um ali ou outro, né, porque escolhendo um ou outro ali para liberar essa emenda, o governo pode estar ali negociando essa emenda e a gente não sabe o que está acontecendo. Então tinha que ser algo mais esclarecido, mais definido, né, onde está usando, quem está usando, porque se outras pessoas que precisam da mesma, que têm a mesma necessidade, estão tendo a mesma oportunidade de utilizar também esse recurso, então de que adianta um parlamentar ganhar muito dinheiro ali, se beneficiar, achar que está se beneficiando, e muitas vezes ele atrapalha o uso correto do dinheiro do governo em aplicações que poderia trazer mais oportunidade para todo mundo, para o país crescer, para fluir melhor o comércio, a economia do país, e aí vai ser utilizado apenas por um partido, apenas por um estado, apenas por algumas pessoas, e vai travar o país. Aí depois ele gasta esse dinheiro, acaba, sucumbe, e as pessoas ficam sem emprego, e aquele cara que recebeu aquele dinheiro e gastou não tem mais oportunidade. Por quê? Porque o país está fraco, está falido, em condições, em decorrência de ter utilizado o dinheiro de forma errada, né? Num lugar só, para uma pessoa só, para um partido só. Então, isso também não é legal. O legal seria dar oportunidade para todas as pessoas, o dinheiro público é de todo mundo, deve ser usado para todo mundo, e aquele que tiver as melhores propostas e que seja aprovado pela população, né, que seja realmente uma necessidade, que ela seja colocada em prática e que o dinheiro seja destinado para aqueles projetos. Se um estado necessitar mais do que outro, aí sim a gente vai entender que ele tem prioridade ali, que a gente até vai entender que não usou no meu estado, mas usou em obras, em projetos de outro estado que necessita mais do que o meu estado, e aquela obra, aquele benefício vai beneficiar indiretamente, de certa forma, todo o país, vai infraestruturar o país, vai trazer condições de trabalho, de emprego, e o país unificado. Então, se beneficiou um estado de outra região, automaticamente vai beneficiar o meu estado aqui, vai gerar condições para o país fluir melhor, e aí vai trazer resultados melhores também para mim que mora em outro estado aqui. Então, dessa forma, a gente até entenderia. Então,
A emenda parlamentar também deveria não existir, mas já existem outras formas de ser destinado recurso para os estados, para os municípios, para as pessoas utilizar, e aí que ele seja destinado através das outras formas, dos outros meios que já existem, e não deveria existir a emenda parlamentar. Tem outras leis que existem, que é legal no país, que também não são tão boas assim, porque não beneficia diretamente a população que realmente necessita, e não é destinado para as pessoas que geraram aquele dinheiro, né? Porque quem gerou o dinheiro foi a população, através dos impostos, através do consumo, foi a toda a sociedade. Então, os recursos públicos devem ser usados para a sociedade, em benefício da sociedade. A máquina pública é para ser usada em benefício da população e não em benefício das pessoas que estão eleitas, dos parlamentares que estão lá no cargo. Eles são apenas empregados que têm que administrar bem os nossos recursos e converter e destinar esses recursos em projeto, em algo que traga benefício para a população, né, correspondente para a população que gerou aquele recurso, para a população que faz parte, né, que faz parte dessa sociedade. Então, tem essas leis aí, essas duas que eu falei, que não poderia ser substituída por outras leis, ou não existir simplesmente porque esses recursos que estão utilizados dessa forma iria beneficiar essa mesma população através de outras leis que já existem e que são mais eficientes, mais transparentes, e a população iria entender, iria estar acompanhando, e seria melhor para todo mundo. Então, a emenda parlamentar não deveria existir e o fundão eleitoral não deveria existir.